Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se vocês, assim como eu, cresceu assistindo filmes de comédias românticas dos anos 2000, vai se identificar. Eu trouxe pra vocês os 5 filmes ou séries, porque eu dei uma roubadinha, que pra mim trazem as melhores histórias de amor e mais envolventes dos últimos tempos. Tem coisa mais atual, tem coisa mais antiga, né? Tem coisa que se relaciona aí ao meu maior hobby da vida, que é viajar. Enfim, são 5 indicações, né, que eu, na verdade, recebi das minhas alunas. Eu sou professora de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. E numa conversa com as minhas alunas sobre livros e filmes, eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre histórias de amor, sobre histórias românticas. Gente, eu tive uma construção social assistindo filmes de comédias românticas. E isso é péssimo, porque a gente cria um padrão que nunca vai ser alcançado. Né? Aqueles caras dos filmes, aqueles caras fofinhos, aqueles caras super românticos, eles simplesmente não existem mais. E a gente fica muito decepcionada. Mas como o amor é sempre uma boa ideia, eu resolvi trazer 5 histórias aqui que deixam quentinho no nosso coração. Então fica aqui e acompanha e depois me conta se você já conhece alguma dessas histórias. Em quinto lugar, né, eu dei uma roubada e trouxe uma série, que é uma série que eu consegui assistir, né, que eu conheci recentemente. O nome dessa série é Dash e Lily. E apesar de eu só ter assistido no Natal do ano passado, é uma série de 2022, se eu não me engano. Dash e Lily, né, se passa no Natal, e é por isso que eu acho que eu me envolvi tanto. Mas diferente de todos os filmes de Natal que a gente conhece, que sempre tem o mesmo plot, a menina da cidade que volta pro interior da família no Natal, conhece um cara que não gosta de nada, né, não gosta do Natal, não gosta de decoração, esse cara tem uma caminhonete, usa uma camisa flanelada e aí eles se unem, né, para salvar o Natal e vivem juntos no final das contas, né? Essa história é diferente. A gente acompanha, né, 2 jovens, Dash e Lily, que se conhecem de uma maneira muito aleatória. A Lily é fã do Natal e o Dash gostava do Natal antes, mas por conta de questões aí infinitas, ele acaba criando um certo ranço do Natal. A série é ambientada em Nova York e de repente, né, a Lily tem uma ideia que é conhecer alguém de uma maneira diferente. Ela coloca um bilhete dentro de um livro e coloca esse livro, né, dentro ali da livraria, da biblioteca, e espera que alguém encontre esse bilhete, que é o primeiro passo de uma série de desafios. E aí um dia o Dash acaba encontrando esse bilhete e aí eles começam a se conhecer sem de fato se conhecerem. Na verdade, essa série ela tem 8 episódios, cada episódio tem 20 e poucos minutos. E a gente conhece primeiro a Lily, depois a gente conhece o Dash, e aí depois a gente vai entendendo, né, de que forma eles se encaminharam até de fato se encontrarem. A série é super fofinha, eu super recomendo, eu acho que vocês vão gostar bastante. E fora que é ambientada no Natal, tem coral de Natal, tem tudo que uma série precisa para ser perfeita. Pra mim é 10 de 10. Então está disponível na Netflix. Num dia você senta e assiste e você vai se apaixonar. Em quarto lugar, eu trouxe uma comédia romântica dos anos 2000, porque pra mim, gente, no começo dos anos 2000 é que a gente sabia fazer comédia romântica. O nome desse filme é Casa Comigo. Na verdade, o título original é Ano Bissexto. E a gente acompanha a história de Ana, que é uma moça que trabalha... Ela trabalha, na verdade, enfeitando casas, né? Para que essas casas possam ser vendidas. Então, existe uma casa, né, à venda, e aí ela vai e decora aquela casa de forma que as pessoas que, né, vão lá conhecer a casa para se interessar ou não pela compra consigam se enxergar naquele lugar. Aí a gente já consegue perceber, né, que a Ana ela tem aí uma capacidade criativa, que ela tem um pingo de romantismo, na verdade assim, uma dose, né, de romantismo. E aí a Ana ela está, né, namorando com alguém há muito tempo. E esse homem é um cardiologista e ele viaja para a Irlanda para participar de um congresso. E aí a Ana ela fica muito frustrada, porque ela acredita que antes de ele viajar, ele vai pedir ela em casamento. Ele convida ela para um jantar. A amiga dela diz que viu ele saindo de uma joalheria com a sacolinha na mão e ela tem certeza que vai ser pedido em casamento. Mas aí na hora do jantar ela descobre que só são, né, brincos. Ele dá brincos de presente para ela. E ela fica indignada. E aí ela descobre que na Irlanda, que é o lugar para onde ele vai viajar, existe uma tradição que diz que todo ano bissexto as mulheres elas podem pedir os seus companheiros em casamento e que esses casamentos sempre dão certo, sempre, né, trazem a ideia do felizes para sempre. Então a Ana decide ir atrás dele de surpresa para pedi-lo em casamento. É claro que essa ideia não dá certo. Então no meio do seu voo, né, há um problema e ela acaba, né, pousando em uma cidadezinha pequena, né, longe
de Dublin, que é a capital da Irlanda, que é onde ele estava para o congresso. E aí, nessa cidadezinha, né, ela conhece o Declan, acho que é Declan a pronúncia correta, que é, né, um morador local, bruto, que é dono de um bar barra pousada. Ela fica hospedada na casa nessa pousada dele. E aí uma série de confusões acontecem, e aí ele acaba topando, né, levar ela de carro, porque, né, esse voo dela foi interrompido por conta de uma tempestade. E aí todos os voos, todos os transportes são suspensos temporariamente. E ela fica com muito medo de não conseguir chegar a tempo, né, daquele dia específico do ano bissexto para pedir o noivo em casamento. E aí ela, né, oferece um valor para ele levá-la de carro até Dublin. Ele aceita e aí no meio desse trajeto, obviamente, coisas acontecem e eles acabam se apaixonando. Gente, é perfeito, porque tem paisagens irlandesas belíssimas, o Declan é lindíssimo, né? A Anna é maluca. Então assim, tudo que a gente gosta numa comédia romântica. 10 de 10, assistam, né? Casa Comigo está disponível no Prime Video. Se eu não me engano, agora não está mais aquele pacote gratuito, mas é bem baratinho para alugar, acho que é R$ 5,90, R$ 7,90 e vale a pena mesmo. Em terceiro lugar, eu trouxe um filme antigo que muita gente não conhece e que foi meu filme favorito por muitos anos. O nome desse filme é De Repente é Amor e ele é estrelado pelo Ashton Kutcher e Amanda Peet. Sobre o que De Repente é Amor fala, né? O Ashton Kutcher, né, que faz o papel do Oliver, encontra a Amanda Peet, que faz o papel da Emily, quando ele chega, né, de viagem. Na verdade ele está se mudando de cidade, ele chega nessa cidade, se eu não me engano é Nova York, eu não lembro exatamente qual é a cidade, me perdoe que já tem um tempinho que eu não assisto, mas eles se conhecem no aeroporto, né, de forma aleatória assim. Ele olha pra ela, acha ela bonita, ela olha pra ele, acha ele interessante, e aí eles saem do aeroporto juntos, eles pegam o trem juntos pro centro da cidade, e aí ficam ali conversando, resenhando, tiram algumas fotos juntos, né, na câmera dela. E aí, do nada, né, quando ele acha que eles vão ficar juntos, ela dá um beijo nele, né, um selinho, e fala: não estraga tudo, se a gente tiver que ficar junto, a gente vai se encontrar em algum momento. E ela vai embora, larga ele lá. E aí a gente vê a passagem do tempo, né, a passagem dos anos na vida dos dois personagens, né. Ele vai pra lá, pra essa cidade, com a vida toda estruturada, né. O Oliver é extremamente racional, sistemático e pragmático. Então ele já tem tudo na cabeça dele, né, planejado, só que as coisas não saem conforme esperado. E a Emily, ela é meio louca, né, mas ela acaba noivando, e aí não dá certo, e aí ela, né, escolhe uma profissão de atriz, e a profissão também não dá tão certo. E aí um dia ela encontra, né, o rolo da câmera que ela tirou a foto com o Oliver, vê as fotos, e ela fica, tipo assim, louca, né, e vai atrás dele. Né, acaba ligando pra ele, eles trocaram o telefone, ele deu, na verdade, o telefone da casa dos pais dele, e ela acaba encontrando ele, e aí eles, né, têm um momento e depois separam de novo, enfim, várias coisas. O filme é sobre justamente essa evolução da vida, sobre planos que a gente faz e acabam não se concretizando, e sobre relacionamentos que são feitos pra durar e aqueles que não são feitos para durar. Esse filme é muito legal, é muito fofinho, tem uma música linda, que toca numa cena muito específica, que eu não vou falar pra vocês, mas a cena parece uma moldura, assim, da foto perfeita de casal. Então, assistam, né? De Repente Amor está disponível na HBO. E assim, gente, é apaixonante. Por muitos anos, foi o meu filme favorito da vida. E acabou, né, perdendo o pódio pra um outro, na verdade, pra dois outros que eu vou falar agora. Em segundo lugar, eu trago um filme, gente, que assim, todo mundo conhece esse filme. Todo mundo que assiste se apaixona, porque não tem como não gostar de Como Perder um Homem em 10 Dias. Sim, né, o filme que tem um vestido amarelo perfeito, assim, que virou icônico na moda. Conta a história de Andy, né, que é uma colunista de uma revista feminina, que faz muitas listas, né, como emagrecer em 10 dias, né, 10 passos para um sucesso profissional, enfim. Ela é conhecida por escrever listas e ela tá cansada daquilo, né, ela quer mudar, ela quer falar sobre política, sobre sociologia, e aí sua chefa diz que se ela, né, escrever uma matéria que de alguma forma a impressione, ela vai ter mais liberdade criativa dentro da revista. É então que Andy tem a ideia de escrever justamente essa matéria. Como perder um homem em 10 dias, cometendo erros clássicos que nós mulheres cometemos, né, quando estamos apaixonadas. Então, ser grudenta, ser invasiva, ser ciumenta, né, falar com voz de criança, todos esses erros que geralmente são atribuídos ao fracasso dos relacionamentos. Então, ela, né, escolhe, na verdade,
né, as amigas escolhem uma vítima para ela, né, um cara, para ela colocar esse passo a passo em prática para escrever a matéria e saber se a questão dos relacionamentos fracassarem é porque o cara não está interessado ou porque nós mulheres, né, cometemos erros. E aí, esse cara é escolhido, que é o Ben. Só que do outro lado, né, o Ben também está fazendo parte de uma aposta de que se ele consegue conquistar determinada mulher, ele vai ganhar uma conta importante na empresa dele, né? Ele trabalha com marketing. E aí escolhem justamente a Andy para ele conquistar e fazer ela se apaixonar. Ou seja, os dois começam a se relacionar, né? Um se esforçando para conquistar o outro, mas é tudo uma grande mentira. E várias coisas acontecem nesse meio tempo, né? A família é envolvida, os amigos são envolvidos. E no final dá tudo certo, né? E eles se apaixonam. Eu tô contando isso, gente, porque a gente tá falando de comédia romântica. Então não tem spoiler em comédia romântica. Tudo acaba bem, todo mundo fica feliz. Acho que é por isso que eu gosto. Porque diferente da vida real, o final é sempre feliz. Então assistam, né? Como Perder o Homem em 10 Dias está disponível no Amazon Prime Video. E assim, melhor dos melhores, certeza, 10 de 10. E em primeiro lugar, gente, eu trago pra vocês apenas o filme mais lindo que existe, né? Que já foi feito na história da humanidade e que é baseado em um livro homônimo. Eu estou falando de Cartas para Julieta, que está disponível na Netflix. Gente, esse filme mudou a minha vida real, né? Para quem não conhece, que é um absurdo, né? Esse filme conta a história da Sophie. A Sophie mora em Nova York e aí ela trabalha numa revista como ela busca pessoas perdidas, né, para contar histórias para a revista. E aí, em um determinado momento, ela viaja para a Itália, né, com o seu até então noivo, que é chefe de um restaurante que está abrindo, né, em Nova York. E aí os dois, né, vão para a Itália, na verdade, para uma pré-lua de mel e também para ajustar algumas mercadorias, algumas coisas para esse restaurante do noivo dela. Chegando na Itália, eles ficam hospedados em Verona, que é o lugar mais romântico do mundo, que é onde é ambientada a história de Romeu e Julieta. A Andy, né, logo percebe que o noivo está muito mais interessado no trabalho e em conhecer fornecedores, em conhecer vinícolas e lugares que produzem queijo artesanal do que passar um tempo com ela e fazer os passeios de casal e as coisas que geralmente a gente faz quando está com alguém que a gente ama. E aí, em um determinado momento, eles meio que se separam, né, não se separam de terminar o relacionamento, mas ele vai resolver as coisas dele e a Sophie vai conhecer, né, os pontos turísticos que ela sempre sonha conhecer. Aí ela vai para o lugar que ela estava mais curiosa de conhecer, que é a casa de Julieta, que fica em Verona. E ela descobre que existe uma companhia de mulheres, né, chamadas de secretárias da Julieta, que trabalham nesse lugar recolhendo as cartas, né, que as turistas do mundo inteiro chegam lá e colocam, né, cartas de amor, cartas de pessoas que estão com o coração partido. Existe um muro nessa casa de Julieta, você coloca a sua carta e essas mulheres, elas recolhem essas cartas e respondem para mulheres do mundo inteiro. E aí a Sophie fica muito, assim, ela não sabia disso, ela fica muito surpresa. E aí, né, ela vai ajudar essas mulheres em determinado momento e ela simplesmente encontra uma carta que foi escrita há cerca de, sei lá, 40, 50 anos atrás. Ela descobre essa carta, né, dentro de um buraquinho ali, com uma pedra na frente. E aí uma das secretárias de Julieta fala que ela deve responder, já que ela encontrou essa carta, ela tem que responder. E aí, gente, a gente começa a assistir a história mais linda do mundo. Porque a dona dessa carta, que é a Claire, ela recebe essa carta na Inglaterra e vai para a Itália, né, para agradecer a Sophie por ter respondido a sua carta, mesmo depois de tantas décadas. E ela chega lá com seu sobrinho, né, que é criado como um filho, que é o Charlie. E aí eles começam... Sobrinho ou neto? Meu Deus, agora eu fiquei na dúvida se era sobrinho ou neto. Acho que é o neto dela, o Charlie, né? Que é filho dos filhos dela, né? Na verdade, ele é filho de um filho dela que sofreu um acidente junto com a esposa. Então o Charlie, ele é órfão e foi, né, criado pela Claire. E a tem como mãe. E o Charlie fica revoltado, né, de ter alguém, né, mexendo naquele passado da Claire que ficou para trás há tantos anos. Mas a ideia é que a Claire vai pra lá, pra Itália, pra procurar o amor da sua vida, que era o assunto daquela carta, que é o seu Lorenzo. E aí a Sophie embarca nessa aventura e os três começam a percorrer as paisagens da Toscana, né, na Itália, pra procurar o Lorenzo. E nesse meio tempo, gente, a gente conhece a Itália. A gente vê duas pessoas se apaixonando sem perceber. A gente vê a história de amor da própria Claire, né, depois de tantos anos. E a gente precisa pensar que, no geral, comédias românticas trazem pessoas jovens no protagonismo.
E aqui a gente tem, né, uma pessoa da terceira idade vivendo sua própria história de amor. Eu acho Cartas pra Julieta, assim, o filme mais lindo que já foi feito no mundo. É um filme sensível, é um filme esteticamente impecável, é um filme que tem uma trilha sonora linda, é um filme que tem comédia, que tem drama, que tem romance, é um filme completo. Se você ainda não assistiu esse filme, assista. E eu gostei tanto que eu coloquei esse sonho no meu coração, que era conhecer Verona. E eu tive, né, o prazer, a felicidade de realizar esse sonho no final do ano passado. E no dia 27 de dezembro, eu pisei os meus pés em Verona, na primeira viagem que eu fiz sozinha na minha vida. E eu fiz justamente o que a Sophie fez. Eu simplesmente, né, fui até a casa da Julieta e fiquei olhando, né, a vida acontecer, as meninas, né, chorando, pensando nos seus relacionamentos, né, nos seus corações partidos, deixando a cartinha para Julieta. E eu achei isso muito lindo. E eu acabei me inspirando e escrevi a minha própria carta e coloquei lá, né? Tenho a esperança de um dia ser respondida, sim, por que não? E eu acho que foi uma experiência única na minha vida. Pra quem estiver indo pra Verona, inclusive, eu descobri em cima da hora, eu fiquei revoltada. Mas existe um passeio que você pode viver a experiência da Sophie. Então, pagando um valor alto, né, preciso dizer, mas que esgota rapidamente, você pode passar um dia com a secretária de Julieta e responder uma carta, né, para alguém de algum lugar do mundo, né, no geral do seu país, por conta da língua. Então, eu achei muito legal essa ideia. Eu queria muito ter visto isso antes, né, porque eu acabei decidindo essa viagem em cima da hora. Mas se eu soubesse antes, eu teria feito essa experiência, porque eu acho que deve ser incrível você sentar e responder a carta de amor de alguém. Então, Cartas para Julieta é o pacote completo de comédia romântica. Então, assista e depois conta pra mim o que você achou. Mas, enfim, essas são as minhas 5 indicações de hoje, né? Tem muitas outras indicações que eu poderia dar, né? Filmes que eu amo e que eu deixei de fora. Então, eu poderia até gravar uma parte 2. Então, por exemplo, né, Diário de uma Paixão, Como Eu Era Antes de Você, tem um monte de filme que eu deixei de fora. Mas eu acho que esses 5 são realmente, né, filmes e séries que de alguma forma tocaram o meu coração, né, deixaram aquele quentinho, né, me deram aquele abraço e me fizeram acreditar no amor mais uma vez. Então assistam, deixem aqui embaixo seus comentários, me contem se vocês já assistiram alguma dessas histórias, se já leram, né, o livro também Cartas para Julieta, está na minha lista há um tempão, mas eu não li ainda. E se vocês também têm indicação para mim de filmes de Natal ou filmes românticos que vocês acham que eu vou gostar. Então é isso, na próxima semana tem o filme não, né? O vídeo de Senhor dos Anéis que eu prometi, né? Esse vídeo tão esperado que está sendo tão cobrado lá no meu Instagram, eu sempre coloco, né, uma caixa de perguntas, enquetes, e todo mundo tá esperando esse vídeo de Senhor dos Anéis. Então na próxima semana eu vou lançar esse vídeo aqui, mas eu quis quebrar um pouco aqui esse papo nerd com, né, um toque de romantismo, de sentimento, pra gente aquecer o nosso coração nessa Páscoa. Então, espero que vocês gostem, um beijo e até a próxima. Tchau!